Deus te abençoe você, jovem dinâmico. Deus abençoe você, punk da pedreira. Aqui quem fala com vocês é o seu host Eduardo Teixeira. E eu estive num hiato muito grande, mas seja muito bem-vindo ao podcast do Cristo Suburbano. Esse podcast eu gravei, acredito eu, em 2015 ou 2016 com o Luciano Ordai. Só que antes, para você que ouve o podcast, eu quero dizer o motivo do meu hiato com os vídeos. Eu me mudei do Brasil. Sim, gente. Até eu me estabelecer, até eu poder ver condições melhores, até eu poder ver uma internet boa, eu me mudei do Brasil, estou fora do Brasil, mas o podcast continua. Como eu tenho uma vida de trabalho um pouco agitada, o que antes eu fazia 2 e às vezes até 3 vídeos por semana, agora eu pretendo fazer pelo menos no mínimo um vídeo por mês ou até a cada 15 dias. Primeiro por quê? Porque eu não tenho tempo. Mas Edu, em que país você está morando? Me segue no Instagram que você vai ver, caro ouvinte do podcast. Antes de mais nada, eu quero agradecer a cada inscrito do canal que tem se inscrevendo, mesmo com o canal um pouco parado. Mas é isso, gente. Pelo menos eu vou procurar dar o meu melhor. E quero que você escute essa entrevista que eu fiz com o Luciano Ordai, dos Soldados de Deus. Ele conta a história da banda, o testemunho próprio, enfim. É muito bom conversar com o Luciano Ordai. E depois, não deixe de se subscrever também no meu canal. E também não deixe de me seguir nas minhas mídias sociais, como Twitter, Facebook, enfim, tudo que está abaixo. Bom, sem mais demora, vamos conversar com o Luciano Ordai. Podcast Suburbano. Com Jesus, nunca vou me machucar. Ele está do meu lado, nunca vai me abandonar. Se eu cair do skate, ele vai me levantar. Eu vou andar de skate com Jesus de Nazaré. Eu não tenho medo, eu tenho muita fé. Eu vou andar de skate com Jesus de Nazaré. Eu não tenho medo, eu tenho muita fé. Fé. Eu tenho muita fé. Fé. Eu tenho muita fé. Quando eu cair, ele vai me levantar. Andando com Jesus, nunca vou me machucar. Ele está do meu lado, nunca vai me abandonar. Se eu cair do skate, ele vai me levantar. Eu vou andar de skate com Jesus de Nazaré.
parte da vida. Só depende de você andar de skate com Jesus de Nazaré. Salve, salve galera aí, ouvinte do podcast Suburbano. Você que curte aí o Cristo Suburbano, assistiu o documentário, curte a page, cara, esse é o podcast Suburbano. E você que ouve também o Esconderijo Underground, ao qual eu faço o meu bate-papo junto com o meu colega de podcast, o Luiz Vulcanes. Nós estamos aqui para mostrar a cena do JCHC Nacional, o Jesus Cristo Hardcore. E por aí vai, né? E hoje esse som que vocês aí ouviram, a música Levantar, confesso pra vocês que eu cheguei até o Soldado de Deus. Olha que interessante, hein? Do nada eu tava na página do Cristo Suburbano e aí o Leonardo Coringa, baixista da banda, compartilhou lá na page do Cristo Suburbano esse clipe. Eu falei, opa, clipe maneiro, hein? Batera tocando e cantando. E eu estou com o vocalista e baterista da banda, Luciano Ordai. Fala aí, Luciano. E aí, irmão, beleza? Paz aí? Tá boa? Aqui direto do Rio Grande do Sul, né, cara? Uruguaiana, Rio Grande do Sul, fronteira com Argentina e Uruguai, né? É mesmo? Aí. Como é que é dia de jogo de Brasil e Argentina aí? Fala pra nós. Aqui é tenso, cara, é uma rivalidade, né? Já começa uma rivalidade histórica também, a questão que nós aqui de Uruguaiana somos mais, assim, espanhóis mesmo do que portugueses, né? Do que brasileiro, porque aqui esse território, a cidade de Uruguaiana, ela foi tomada, né? Assim, falando historicamente, ela pertencia aos espanhóis, aí depois de um tempo que os portugueses batalharam, né? Teve uma batalha, aí passou a anexar Portugal. Então aqui sempre tem aquela rivalidade, assim, né? Copa do Mundo, questão quem é melhor, é Maradona, é Pelé, então tem essa coisa, mas eu te digo que é bem de fronteira mesmo, porque a gente vai em Buenos Aires, aí já muda a coisa, assim, já é uma cultura mais europeia, as pessoas têm uma outra visão, assim, já não é tanto essa rixa, assim, da questão de futebol, né? Que aqui é mais fronteira mesmo, assim, então o pessoal eles não simpatizam muito, assim, com os fronteiriços do Rio Grande do Sul, de Uruguaiana, tanto com os irmãos daqui da Argentina. Os uruguaios, sim, os uruguaios já são bem mais amigáveis, assim, são pessoas, assim, de bom trato, de boa conversa e tal, né? Que aí a nossa cidade faz fronteira com 2 países, com a Argentina e com o Uruguai, né? Certo. Mas é isso, irmão. E deixa eu te falar, cara, essa música Andar de Skate, essa foi a primeira música que abriu agora aí o nosso podcast Suburbano, e quer queira ou não, o foco do podcast Suburbano não é divulgar o JCHC Nacional. Pra quem não sabe o que é JCHC, Jesus Cristo Hardcore, um tema que veio lá de fora com a banda Officer Negative e pegou força através do Jesus Christ Hardcore, por causa da música dos caras. Luciano, diz pra mim, cara, essa música Andar de Skate, conta a história dela pra mim. Bom, cara, assim, ó, pra você ter uma ideia, essa música Andar de Skate, eu sempre quando eu falo meu testemunho, né, eu tive um problema que eu tive preso, acusado de tráfico de drogas. Na verdade, eu era usuário, eu tinha uma loja de underground aqui em Uruguaiana, eu trabalhava com as culturas do skate rock, hardcore, punk, e eu ia, nos anos 2000, eu ia muito aí em São Paulo, Galeria do Rock e tal, me dava com o pessoal da Sick Mind e tal. E então, eu sempre fui envolvido com um movimento político aqui, com políticas bem de extrema, de esquerda. Eu venho do movimento punk, na verdade, aqui de Uruguaiana, e um dos precursores do movimento hardcore. Então eu tive muitas inimizades, assim, políticas e tal.
Então a polícia armou, colocou droga na minha loja. Na época eu fumava maconha, então eu tinha do meu consumo no meu frigobar em torno de 90 gramas, e aí a polícia colocou mais 100 gramas. Aí eu fui preso acusado de tráfico de drogas. E aí, quando eu fui preso no ano de 2010, né, cara, em março de 2010, dia 20 de março de 2010, e aí eu fui acusado de tráfico de drogas. Em agosto saiu a minha sentença, 4 anos e 10 meses, depois eu apelei, eles me deram mais 1 ano, eu fiquei com uma cadeia de 5 anos e 10 meses. Bom, aí eu conheci Jesus lá na penitenciária, lá no terceiro dia, assim, eu tive uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, e dali pra frente me trouxeram pro albergue, porque eu tinha nível superior, eu sou professor de História e Filosofia, como a minha sentença não havia transitado e julgado, então eu tinha, entre aspas, um direito a uma cela especial, que na verdade nada mais era que uma peça, eu não ficaria lá na modulada, porque lá na modulada é para regime fechado, né, e já transitado em julgado. Então eu vim pro albergue e ali então começou, não se fazia, mas quando eu cheguei ali, assim, eu digo, tudo são planos de Deus, não se fazia mais o trabalho evangelístico. Aí começou pessoas de igrejas que iam lá, começaram a ir no sábado e domingo, e eu comecei a participar desses cultos, e automaticamente, antes de eu cair nessa coisa do mundo mesmo, eu vim do mundo, né, cara? Eu conheci Jesus com 37 anos de idade, assim, através de uma cadeia. Eu já sempre participei do movimento underground aqui da cidade, eu morei em Porto Alegre, na capital também, tive bandas de hardcore, banda ligada com o movimento hip hop, aquela fusão de funk com metal, assim, então eu sempre passeei nessas coisas mais underground, tanto com o pessoal do teatro, cinema, então eu sempre no mundo eu tive sempre presente com esse pessoal. E aí o que acontece? Aí quando eu fui preso, eu comecei a compor, assim, do nada, assim, a escrever, porque quando eu tinha uma banda que se chamava Sem Neurônios do Mundão, eu fazia o contrário. Eu fazia a música e depois eu colocava a letra em cima. E lá não, como eu estava preso, eu comecei a escrever coisas num caderno. Eu fui escrevendo cada passagem que eu lia, em salmos, alguma coisa. E como eu sou um dos precursores do street skate aqui na cidade, aqui dos anos 80, ainda daquela época do skate, que o skatista era overall, andava vertical, andava no street, saltava jump, eu venho disso, né, cara? A minha escola é isso aí. É o skate dos 80. Então eu sempre tive aquela coisa de skate. E um cara lá na cadeia me falou que eu tinha um chamado de Deus, que eu ia trabalhar com esse pessoal mais roqueiro. Ele falava na visão roqueiro, né? E aí eu comecei a escrever canções e tal. Escrevi, uma das primeiras canções que eu escrevi era Não Chores, porque eu tava preso, e assim foi indo, e eu fui escrevendo Levantar, e Andar de Skate eu vou te dizer que foi uma das últimas canções que eu escrevi, cara. Eu já estava até fora da cadeia, eu já estava em casa, e Andar de Skate surgiu assim, né, do lance que eu sempre gostei de skate, e eu tenho um ministério que se chama o Profetas de All Star, é um ministério de missões urbanas, o meu foco é a molecada do skate lá na pista aqui em Uruguaiana. E aí eu comecei a escrever aquela canção, começar, né, ligar Jesus com skate. Aí, skate no pé, eu digo, rima com Jesus de Nazaré. E aí eu fui escrevendo, e era uma canção curta. Eu sempre gostei de escrever canções, assim, um pouco longas, assim, porque eu tenho, na minha escola eu tenho muita coisa, assim, mas eu venho das ruas do punk. Mas a minha identidade mesmo é o hardcore, gosto muito do metal, eu gosto de tudo, mas essa é a minha escola. E eu comecei a escrever essa canção, eu queria relacionar o skate com Jesus, era a minha ideia, de como é que eu vou fazer alguma coisa, né, passando. E aí foi, cara, que foi a última canção que a gente fez, e aí eu tenho um amigo que é um ex-aluno meu, que mora agora em Santos, em São Paulo, aí, no litoral de Santos. Ele foi meu aluno aqui quando eu dava aula de filosofia no colégio de freira, e esse menino aí ele teve na banda Tri, que foi uma banda aí que quando teve uma época aí, negócio do Rock in Rio, até eu olhava preso lá e dizia, meus ex-alunos chegaram num festival que era de bandas brasileiras para tocar, abriu o Rock in Rio, eles ficaram em segundos, que era a banda Tri. Esse garoto aí, ele era baterista, e ele sempre dizia que o pai dele dizia, meu filho se inspira em ti, meu filho tem uma identidade contigo. E esse guri, o pai dele é produtor, assim, trabalha com uma produtora de vídeo. Então toda vez que ele vinha, eu trabalhava numa loja de skate, a gente fazia um brick, ele pegava umas roupas, uns calçados, assim, alguma coisa, e Ordai, vamos fazer um clipe. Aí a gente fez o primeiro, foi o Levantar. Aí eu digo, vou fazer o andar de skate lá na pista. Aí fomos lá para um dia, um solaço, irmão, aqui faz tudo ao extremo. Frio é o extremo e calor é o extremo também. Devia dar uns 38 graus, a gente chegou 8 horas da manhã, ela saiu umas 2 da tarde torradas, mas aí foi bacana, então aí
surgiu, eu digo, não vamos fazer só pista de skate, vamos sair pra rua, vamos mostrar a ponte internacional, a igreja e tal, vamos fazer uma coisa diferente. E aí brilhou esse clipe, assim, sabe, sem pretensão nenhuma, assim, uma coisa, porque a gente gosta, assim, de estar no meio dessa molecada, desse pessoal do skate, que é uma galera que tem uma forte identidade com a gente, assim. E eu fico feliz, assim, cara, que tá dando um resultado, assim, a gente, como eu te falei, é uma banda nova, mas também, assim, uma banda que, por a gente ser do interior do Rio Grande do Sul, que carece de recursos, assim, financeiros, assim, para poder, né, como a gente vê, assim, viajar bastante, de repente largar o trampo, assim, ficar uma semana fora tocando, né, então a gente ainda carece desse recurso. Os moleques que tocam comigo são todos novos, assim, o mais tiozão da banda sou eu, né, cara, eu tenho 42 anos de idade, molecada aí... Já é avô, hein? Já sou vô, cara. Entendeu? Então o guitarrista mais novo tem 17 anos, o baixista agora feliz que se escapou do quartel, mas o guitarrista, que é o guitarra solo, o Emanuel, tá no exército. Então esse ano eu vejo que Deus, ele tá preparando alguma coisa para nós, na verdade é para 2016, eu sinto isso. Tá se fazendo um trabalho, assim, como eu digo, o trabalho do cristão é um trabalho de formiguinha mesmo, assim, é uma coisa... Mas é uma coisa prazerosa, sabe? Hoje eu posso te dizer que eu tô feliz, assim, eu tô fazendo uma coisa que eu gosto e tô fazendo pra Deus, assim, e tô vendo que tá dando resultado, assim, porque são canções, assim, que eu não sei te explicar, irmão, como é que eu faço, porque eu gosto de muita coisa, mas a minha escola sempre foi, assim, o punk mesmo, assim, a minha escola é o punk e o hardcore, sabe? Então essa canção, Andar de Skate, eu não sei te explicar, é uma coisa de Deus, assim, as pessoas que escutam em seguida, né, o refrãozinho já pega na cabeça, assim, aquilo fica, o pessoal quando veio tocar aqui também com a gente mês de agosto aí, Darshot, que eu conheci através de ti também, da Grano, cara, gente, pô, e isso graças a você, né, cara, porque eu como eu te falei, glória a Deus, eu achava que era só nós aqui que fazia essa parada, assim, mais underground, assim, porque a referência pra mim de banda cristã, assim, geralmente é a cena metal, né, cara? Alguma coisa ligada ao metal ou rap. Essa coisa mais punk, hardcore, assim, eu já tinha ouvido falar de Militantes, né? É uma banda, assim, que eu tenho até alguma coisa deles, assim, que eu conhecia. E fora essa, assim, uma banda gringa que o pessoal fala, MXPX, Dogwood, aquela Skylet, era mais ou menos nessa linha, mas assim, nessa linha mesmo, como a gente gosta, assim, esse punkzão, assim, 80, né, essa pegada de punk, coisa mais Califórnia, assim, eu não conhecia. Aí contigo que eu fiquei impressionado hoje, assim, meu leque de cultural, assim, em termos de banda cristã aumentou muito. Isso é legal porque a gente difunde, né? Em Uruguaiana eu tenho passado para vários moleques, várias pessoas, assim, mostrando, assim, que eles chegam aqui na padaria, tô curtindo, já perguntam que som é esse, eu digo, é tal, entra lá, é assim. Então é legal isso, cara, eu fico feliz, assim, que Deus te colocou, assim, nos nossos caminhos, assim, e o andar de skate é isso aí, né, ela representa isso daí, né, eu vou andar de skate com Jesus de Nazaré, é o que move, assim, é o que me move hoje, depois que eu conheci Jesus, e eu tô te falando, assim, que eu conheci. E eu, além de conhecer hoje, eu tenho um contato mais íntimo, porque às vezes a gente fica pensando, tem muitas pessoas, né, que creem, que conhecem, mas não tem ainda. Graças a Deus que eu tenho essa sensibilidade, assim, de ouvir o que Deus fala comigo, Espírito Santo. Então eu tô noutra vibe, como diz a galera, né? Amém, graças cara. a Deus. Cara, e sabe o que eu acho legal pra caramba, meu? Assim, os Soldados de Deus chegou lá na minha página do Cristo Suburbano através do Coringa, cara. Chegou através dele. E aí eu falei, nossa, cara, que banda maneira, cara. Vou entrar em contato com esses caras. Comecei a fazer uma divulgação. Divulgar assim, sabe? Soltar na página. Claro, fazer a página particular. Soltar lá no grupo. Sim, a gente não tem essa organização, sabe, Eduardo? Eu já acompanhei isso de outras bandas quando eu morava em Porto Alegre. Pô, a galera já tinha um cara que já ia fazer a parte das camisetas, da banquinha. Na viagem sempre ia um fotógrafo junto, um videomaker. Então o pessoal tava noutra vibe, assim, sabe? E eu sempre pensei, digo, a gente vai chegar um dia nisso. Mas esse meio que tu colocas pra nós, assim, pra mim é super importante, sabe, cara? Porque como eu te falei, a gente ainda não tem condições de bancar um CD, de estar bancando um site bacana. Ainda não, mas a gente... É porque vai chegar lá. A gente chega lá, é que na verdade a gente ainda não... Como a molecada que tá tocando comigo é nova, assim, o mais experiente sou eu, nem eles acreditavam que isso era possível. Porque a gente mora no interior da fronteira aqui, onde a cultura daqui parece que,
sabe? Parece que nada vai dar certo, parece que porque você vem do interior, as pessoas estão mais acostumadas com as coisas darem certo em capitais, em grandes centros. Então quando você vem de um Uruguaiana, o cara nunca viu falar na vida Uruguaiana, onde é isso, vai procurar no mapa, capaz de até não achar, porque a gente mexe, não sabe se aqui é o começo ou o fim do mundo. E então as pessoas, assim, pô, a própria cultura daqui já sufoca as pessoas nesse sentido. Mas eu, como sempre estive à frente do meu tempo, e hoje com Jesus, assim, eu tenho 10 vezes mais à frente do meu tempo, a tal de fé, né, cara? Então pra mim não existe nada impossível. Mas a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que plantar, a gente tem... Então, talvez as coisas ainda não tenham ido num patamar, mas também por causa da molecada ainda mais nova, um pouquinho mais ingênua ainda. A gente vê, quando eu vou nas apresentações com eles, eu digo, se soltem, meu, não fiquem nervosos, pula, manda um vídeo de várias bandas, os caras pulando, stage dive, eu digo, vocês têm que entrar nessa vibe. Né? Então a gurizada já estão se soltando mais, o guitarrista que é o mais novo, é o que está se soltando mais, o Coringa também já está me ajudando a fazer o backing vocal, porque todos esses caras, ninguém sabe, o único, assim, que eu digo que tinha um nível um pouco mais evoluído em questão de musicalidade é o Emanuel, que é o guitarrista, que é o que faz os riffs e tal, porque os outros dois são, sabe, eram crus mesmo. Então tudo que eles aprenderam, que eles evoluíram, foi nos ensaios, com a banda, escutando outras canções. Então é uma banda, assim, a nossa banda, a gente, não vou dizer que a gente não tem pretensões, a nossa pretensão é, como eu digo, é ir anunciar. Ainda vi hoje um flyer aí no seu site aí de um evento Tony Hawk, alguma coisa assim, de skate. Eu digo, pá, que massa, cara. Já pensou aí, até publiquei um vídeo, eu digo, no próximo é nós aí, né? Então, porque a gurizada, eles não têm essa percepção, eles acham assim que, tocar no Rio, tocar em São Paulo, assim, tipo, é uma coisa assim que é do outro mundo, né, irmão? Eles vou te dizer que eles nem acreditam que isso é possível. Mas vai ser, cara. Tão distante. E, Luciano, como a gente já vai partir pro segundo bloco, a próxima música a gente vai tocar agora, Levantar, porque, assim, cara, ela é teu testemunho, cara, da onde você estava, né, cara? É o testemunho. Você até falou, meu. Então, assim, você é ouvinte do podcast Suburbano, vamos de Levantar. Bate na minha cara, não dá para resistir. Skateboard na ladeira, com Jesus vou prosseguir. Jesus está comigo agora, eu não posso amarelar. Eu caio e levanto agora, e Jesus vem me salvar. Se eu cair, vou levantar com Jesus. Se eu cair, vou levantar com Jesus. Não dá para resistir. Jesus está comigo agora, eu nem penso em desistir. Skate rock é meu estilo, é uma forma de adorar. Eu caio e levanto agora, e com Jesus vou levantar. Se eu cair, vou levantar com Jesus.
você, cara. Mas somzão, hein, meu? Pesadona, hein? Cara, então, meu, eu tava vendo a página dos Soldados de Deus e era aquilo que você tava falando. Pô, Uruguaiana, interior do Rio Grande do Sul, fronteira. Eu só conheci na minha vida toda um cara de Uruguaiana que trabalhava comigo aqui em São Paulo e ele tinha um programa de rádio aí em Uruguaiana. Era um programa de zoeira, escambau, né? Eu conheci ele, mas até então eu conheci Uruguaiana por ele. Ele falava da fronteira, tudo. E aí eu vejo a sua página no Facebook, cara. Vocês têm mais de 1.800 curtidas, meu. Como que é isso pra você? Vocês sendo uma banda de Uruguaiana, como você já falou, e você vê essa recepção carinhosa dessa galera. Porque o nosso som, vou ser sincero, cara, nosso som é só pra quem gosta mesmo. Cara, assim, eu fico feliz, cara, assim, porque eu, sinceramente, eu não sei te explicar como é que dão tantos likes lá, assim, sabe? Porque é uma coisa que vai se propagando, assim, que vai difundindo. Eu creio que porque as nossas canções, assim, como é que eu vou te falar? Elas são sinceras mesmo. A gente fala, o que eu escrevo ali, eu tô escrevendo o que eu vivi e o que eu leio na Bíblia, o que Jesus viveu, o que os profetas viveram, enfim. Eu procuro ser, assim, o mais fiel possível. Porque quando eu me propus fazer o Soldado de Deus, eu notava assim, eu não quero ser mais um, como eles falam, de banda gospel, porque às vezes eu vejo muita pessoa, parece que tem vergonha de falar de Jesus, tem vergonha de falar de coisas da Bíblia, assim, né? As pessoas, aí os caras dizem, a banda tal, a banda é gospel, a banda, né, é cristã, mas se o cara do mundo, assim, escuta, ele não se liga que é, porque nas letras, assim, não tem nada que enfatize o nome de Jesus. E quando eu lia na Bíblia que Jesus dizia que aqueles que se envergonhar dele um dia, ele também iria se envergonhar, então isso marcou muito o meu coração. Então eu digo, eu vou fazer na contramão das coisas mesmo, eu vou falar de Jesus, cara, eu não vou ter vergonha de falar. E aí eu comecei as canções a fazer com essa ideia, entendeu? Nessa pegada, assim, de falar de Jesus, falar o que eu passei e falar o que eu passei, de repente, o que muitos estão passando. Aí você vê assim que vários curtem na página, comentam, então isso mostra que realmente, talvez ali muitas pessoas até nem sejam cristãs, mas muitos devem curtir pelo lance dessa fusão de skate com Jesus, outros pela questão da musicalidade mesmo, tem muitas pessoas hoje que não se ligam na letra, gostam da questão do ritmo musical, né? Então, assim, ó, a explicação que eu posso te dar, assim, isso é coisa de Deus, cara. Não tem como eu dar uma explicação, assim. Eu fico muito feliz, eu até me surpreendo, cara, porque eu quando eu olho, você falou no Face, eu olho o YouTube, e às vezes eu olho lá, 2.500 visualizações ali e tal. Eu digo, nunca imaginei que chegaria a 1.000, cara, assim, porque como eu te falei, a gente é de Uruguaiana, cara, eu digo, isso é uma coisa que não vai passar daqui, primeiro porque eu pensava que era só nós que fazia esse tipo de coisa, e o nosso som também aqui, eu não sei, aí em São Paulo não deve ser diferente. Eu creio, claro que São Paulo é uma metrópole, então a mente é um pouco, entre aspas, mais aberta do que o interior aqui, que são mais bairristas. Agora você imagina nós tocar esse som, guitarra distorcida, pesada, bateria 2x1, daqui a pouco o cara espera um vocalista lá na frente, olha pro fundo, é o baterista tocando, os caras tudo tapado, skate, caveira, e aí a gente toca em Uruguaiana, cara, e eu dizia, isso não vai além, porque a gente sofre muito preconceito, assim, muita discriminação, tanto pelos que são da igreja, pelos que não são também, porque eu digo, então eu tô no caminho certo, eu tô que nem Jesus, eu levo pedrada dos dois lados, né, cara, eu levo pedrada dos religiosos, que da época os fariseus, e levo pedrada do mundo também, né, então eu digo, então eu tô no caminho certo. Então, quando a gente chega a um patamar dessas visualizações, dessas curtidas, pessoas baixando, comentando os vídeos, é sinal que alguma coisa, a música, o nosso som, as nossas letras, enfim, tá mexendo com as pessoas, em algum sentido, né? Não sei te dizer, mas que mexe, alguma coisa faz, ou trabalho psicológico, ou a pessoa, legal, esse ritmo é bem legalzinho, é pegadinho, dá uma energiazinha, é diferente. Então eu acho que é por aí, mais ou menos, mano. Eu acho que essa fusão, a gente faz uma mistureba de coisas, assim, né? A gente diz que é uma banda de punk hardcore, mas cada um da banda tem
um monte de influências, assim, uns gostam de metal, outros é de punk, outro é hardcore 80, outro não, é hardcore melódico 90, né? Então tem reggae, ska, né? Mais esses ritmos latinos daqui, então a gente tem muita coisa, assim, junto que a gente gosta, assim, é bastante coisa, assim. Ficaria muito limitado. Eu digo que a nossa banda é uma banda de noise, né? Barulho. E, cara, eu vejo o seu trabalho, Profetas de All Star de Uruguaiana. Eu cheguei até a assistir alguns vídeos que eu falei, cara, esse maluco é doido, esse Luciano Ordai, cara. Ele é o Cristo suburbano dali, hein? Ele é o cara que faz o agito do negócio. E até vi que você também tá se envolvendo pra política como vereador. Malandro, assim, é um cara do barulho mesmo, hein, cara? Eu tava vendo aí, Profetas do All Star. Como que funciona o Profetas do All Star? E como que pintou essa parada pra candidatura a vereador, cara? Então, mano, assim, ó, o Profetas do All Star, que até então eu também não sabia que existia tal de missão urbana. Porque eu me converti, eu sou novo, né, irmão? Eu me converti em 2010, dentro de uma cadeia, né? Então, o que acontece? Detalhe, professor de filosofia. História e filosofia, cara. Cara, é impressionante, irmão. Porque, como você falou, cara, quando eu saí da faculdade, irmão, eu me formei na PUC, aqui em Uruguaiana, era no campus da PUC, e quando eu me formei de História, agora por último, aí sim que eu virei materialista. Eu me formei em 2003, cara, 2004, e ali sim eu saí, cara, e foi bem no ano que entrou aquele coisa do PT, aquela coisa assim, recém no poder, a gente andava com bandeira, porque aqui a característica da nossa cultura é terra de latifúndio, né, cara? Tu imagina empunhar a bandeira de MST, do PT. Então, como eu te disse, eu sempre fui na contramão das coisas, por isso que eu paguei um preço alto, entendeu? Na verdade, a minha prisão também se deu mais por política, porque no ano de 2010 o meu nome era muito forte. Não que eu viesse a ser deputado estadual, mas sim para lançar o nome para que depois, no próximo pleito, eu viesse como vereador. E sabendo disso, o prefeito que tinha aqui, que era do PSDB, e então ele armou essa cadeia, né? Eu não gosto muito de falar assim, porque, pô, tem como provar, né? Eu digo, mas a gente sabe, as pessoas sabem que foi armado e tal, e aí a polícia entrou, colocou droga na minha loja, então, porque eu defendia muito essa questão do materialismo, cara, eu acreditava em Deus, eu creio em Deus, eu digo, como aquele cachorro que dorme na porta da igreja, até ele crê que Deus existe, né? E eu pensava, fazia uma oraçãozinha, aquela coisa, mas aí quando eu fui preso, cara, que um preso lá, assim, um cara já... eu fiquei na cela de triagem, que era um corredor, e esse cara falou que naquela cela onde eu estava, que Deus mandava dizer pra mim que se eu dobrasse meu joelho e pedisse perdão, as coisas iam mudar. Eu, como não tinha nada a perder, né, cara, eu acho engraçado, assim, que eu tive um filho que nasceu prematuro, ele morreu, ele nasceu, assim, ficou vivo 7 dias, tinha problema nos rins e não tinha como fazer transplante. Eu me lembro que eu tive que morre, né, a criança morre, tem que ir, a minha ex-esposa, ela chorava que não tinha como quem acalmasse. Então tive que vestir a criança, botar no caixão, aquela coisa toda. Eu me lembro, cara, que ficou um talo na minha garganta e eu não consegui chorar. A minha avó que me criou morreu aos 93 anos de idade, eu também fui lá, dei um beijo nela, no caixão e tal, e não chorei, ficou aquele talo na garganta. Mas quando foi pra Deus, irmão, credo, eu não cheguei nem a botar o joelho no chão, eu já vinha derramando em lágrimas. E naquela cela lá, naquela cela que o Espírito Santo falou que eu senti um fogaréu quando aquele cara começou a orar. Mas antes dele começar a orar, ele me perguntou, tu acredita em Deus? Eu digo sim. E ele perguntou, tu segue alguma religião? E eu já estufei o peito, sim, eu sou espírita. E ele pegou, o cara que teve coragem assim, de me dizer, não, isso daí não existe, diz ele. Bem assim, isso é errado. Eu digo, mas e da onde que é errado? Aí ele foi lá e abriu na Bíblia, assim, me mostrou, não me lembro se é em Hebreus que dizia, ao homem é dado o direito de nascer, morrer, e depois ele disse o juízo final. Cara, quando ele falou aquilo, caiu assim, que era uma luva, assim, parece que caiu as escamas dos meus olhos. Naquele momento que ele falou aquilo, eu fiquei assim, ó, sabe, eu entendi. E aí ele já disse, ó, Deus tá falando comigo que é pra te dobrar teu joelho aí nessa cela aí, porque aí foi aí que eu fui batizado com o Espírito Santo, me dizer. Ele disse, bom, não tem nada a perder, né, irmão? Cara, eu não cheguei nem no chão, assim, eu já chorava. E desse dia em diante, as coisas assim, porque eu aprendi que quando Deus, ele quer fazer, ou quando Deus escolhe alguém,
né? Não tem, cara, não tem. Tu pode ser o cara mais radical, o cara que diz que é do Islã, que é, mas quando... Pode ser ateu, cara. Pode ser até ateu. Quando entra coisa assim, quando Deus te escolhe pra fazer alguma coisa, porque até então eu também achava bobagem isso, um cara chegou e tocou lá no albergue, no meu braço, esse aqui, e eu dei um pulo assim, e aí eu fiquei, pô, batendo perna, cabeça, tudo ao mesmo tempo, chorando e não conseguia me levantar da cadeira, e o cara dava risada, olha aqui a manifestação, porque o Espírito Santo tá aqui, e Deus manda te dizer, cara, falava assim pra mim, eu não te conheço, mas que tu vai sair daqui e tu vai tocar, e tu vai... Ele falou tudo isso, as coisas que ele falou, que eu ia tocar, que eu ia falar pra pessoa, que eu ia trabalhar com um jovem, que não sei o que era desses roqueiros, tudo que ele falou, tudo se realizou, cara, tudo se realizou, assim, sabe, irmão? Eu até me emociono de falar assim, porque o que Deus fez na minha vida, cara, não tem preço, irmão, não tem, eu nunca vou pagar o que Jesus fez pra mim. E o que eu passei lá naquela cadeia, assim, eu passei, como é que eu vou te dizer, dando glória a Deus, assim. Passei dando glória a Deus, eu não senti dificuldade nenhuma. As pessoas todas que chegavam em mim, só pra te ter uma ideia, cara, em 3 meses eu já coordenava a cozinha da cadeia, então eu comandava, assim, eu comandava no sentido, assim, de coordenar a parte da comida, já cheguei e mudei os hábitos lá, porque os agentes penitenciários, além de receber vale-refeição, ficavam com a comida dos caras, e quando estava quase estragando, davam as frutas, eu já cheguei trancando o pé, dizendo, não, isso é errado. Ajudei as pessoas eu fazia, porque a maioria dos presos são analfabetos, semi-analfabetos, então, ajudando os caras a pedir um pecúlio, que eles têm direito para o juiz, para ter um sabonete, porque muitos presos que estão aqui não são da cidade de Uruguaiana, então essas pessoas muitos estavam com tuberculose e os juízes não queriam liberar, então a gente fazia uns pedidos, eu consegui, um amigo me deu uma ALEP, uma lei de execuções penais, então eu fui ler, me informar quais eram meus direitos, meus deveres, né? E aí então eu fui batalhando e ali eu fui vendo que Deus foi agindo em mim. Até o dia que o cara perguntou quem é que queria aceitar Jesus, e eu dizia, mas eu já aceitei Jesus, e o cara dizia, não, falta um, mas só pode ser eu. Mas eu já aceitei Jesus, eu falei pra Jesus que eu aceitei. Aí quando eu dei, o cara disse, aí no final, assim, cara, o cara chegou pra mim, assim, disse assim, no final do culto lá na cadeia, que era todo domingo das 10 às 11 da manhã, ele disse, ó, Luciano, que eles não me chamam de Ordai, né, cara, eles me chamam de Luciano. Luciano, eu vou te dizer uma coisa, tem certeza que tu quer aceitar Jesus? Eu digo, cara, eu vou com Jesus até o fim agora, eu falei pra ele. E aí quando eu falei isso, engraçado, ele, tá, e bateu nas minhas costas e foi embora. Cara, minha ex-esposa, ela sempre vinha me visitar, o horário de visita é às 13h30, 14 horas, aquele dia ela chegou às 15h30, eu já vi no semblante dela, ela já disse que não ia dar mais e tal, então eu aceitei Jesus de manhã e perdi minha esposa, minha ex de tarde, assim, sabe? Mas eu dou glória a Deus, porque eu perdi pra Jesus, eu digo assim, pra Jesus, né, cara, e pra Jesus não tem. E foi aí que eu comecei a escrever essas canções, aí, né, estou livre, levantar, fui preso, traído, né, humilhado. Então, as canções, elas retratam isso. E o bacana, assim, que quando eu comecei a escrever, esses irmãos que iam evangelizar dentro da cadeia, eles pegaram, e eu digo, pastor, eu tenho umas canções para tocar aí, porque ele dizendo, quem é que quer tocar alguma coisa? Eu tenho, que vou tocar, e eu toquei, estou livre. E ele, mas que legal, essa canção de quem é? Eu digo, essa aqui é Deus que me deu. E ele, não, tu tá brincadeira comigo. Eu digo, não, foi Deus que me deu. E aí eu comecei a tocar elas nos cultos. E cada culto que eu tocava, eu via que os presos, alguns choravam, né, alguns chegavam, e eu ficava até altas horas da noite, porque eu pedi até isso era proibido dentro de uma cadeia. Eu pedi pra promotora, o dia que ela foi lá, a juíza, eu digo, eu gostaria de ter um violão aqui, eu sou músico, eu toco na igreja aí, né, eu já usei. E aí ela assim, não tem problema, falou com o diretor e mandou, eu tinha um violão velho lá em casa de um amigo que me deu, aí pedi pra mãe botar umas cordas. Eu nunca toquei, né, cara, eu sempre fazia a melodia, assim, faço aqueles power chords, assim, que era o que eu tocava, né, não sei fazer escala, não sei fazer, assim, essas coisas de pentatônica, né, tudo é o ouvido mesmo, assim, sabe, e eu começava a fazer só a melodia dos sons. E aí eu tocava, e as pessoas choravam no culto. E aí teve um dia que tinha apresentação lá, tinha bateria, tinha tudo. Aí eu toquei, cantei, e aí os pastores lá, que foi fazer o trabalho lá, e o irmão, piraram, né, com o som, assim. E dali pra frente, né, cara, então, o que eu tenho pra dizer? Que, na verdade, quem me conquistou, na verdade, foi Jesus. Podia ser materialista, marxista, e era, mano, era assim, daqueles
Olha, cara, bem radical. Esses dias eu conversava com uma mina aí pelo Face, e ela é lá de Porto Alegre, e ela é comunista ao osso, assim, ela disse que não acredita em Deus, que não, eu dava risada, assim, pensando, nossa, eu digo, bom, tudo bem, mas quando Deus escolhe, não tem, né, cara? E você me perguntava do Profetas de All-Star. Então, Profetas de All-Star, cara, esse negócio de missões urbanas, eu nem sonhava que existia isso. Eu tô em Uruguaiana, num festival que teve na Igreja Batista, de repente chegou um cara lá, um Rastafari, assim, dread, você que é o Ordai? Eu digo assim, olha, cara, eu não sei porquê, mas eu saí de Santa Maria, Deus me mandou aqui pra falar com você, e porque eu tinha um amigo dele, o Mark, que conhecia eu e tal, e ele disse que você é o Ordai, e eu vim falar o seguinte, ó, Deus manda te dizer isso e isso, e eu tenho um ministério que é assim, funciona assim. Eu digo, legal, cara. Eu digo, não tem como você ir amanhã lá na minha casa, vamos lá, depois do almoço. Não, amanhã a gente vai lá. Eles foram lá no apartamento, que eu voltei a morar com a minha mãe e tal. Aí ficamos conversando e ele me explicou que era missões urbanas. E assim, o seguinte, porque tem em Santa Maria, o Profetas de All-Star surgiu em Santa Maria, né, cara, com o Zion. Eles tocavam um violão lá numa praça lá para os maconheiros, a galera que fumava pedra e tal. E então toda vez que eles iam tocar, os caras diziam, lá vem aqueles Profetas de All-Star lá, porque a galera rock usava All-Star. E aí então ficou o nome aí, porque o cara tentou botar, ele me contando que ele tentou colocar vários nomes bíblicos e coisa e não pegava. E aí do nada assim aquele cara falou, já vem esses Profetas de All-Star aí incomodar aí e tal. E aí ficou o nome. E aí então... Gostou do nome. Aí ficou esse nome. E aí o Zion tinha um motorhome que ele botava umas rampas de skate tal, e aí ele saiu a propagar essa ideia assim, de missão urbana. Teve por Santa Catarina, hoje ele está em Balneário Camboriú, aí teve por Curitiba, e aí voltou para Santa Maria, e aí esse pessoal me descobriu em Uruguaiana, como você falou, através do Facebook, através dos sons do Soldado de Deus, assim, que já no início, assim, porque no início, cara, eu não tocava bateria, eu tocava baixo e cantava, porque eu não tinha baterista em Uruguaiana que tivesse essa pegada assim, mais punk, mais hardcore. Então eu tocava o baixo e cantava. E aí, quando eles vieram e me fizeram essa proposta, e aí me explicando o que era o ministério, eu disse, não, aqui o seu foco vai ser a molecada do skate, pessoal nas ruas, pessoal que usa droga, craqueiro e tal. Eu digo, tô nessa, eu quero isso. E aí, o que tem que fazer? Ele, nada, cara, só tem que pregar o evangelho de mas não tem que levantar. Ele diz, não. E ele diz, eu nem faço questão que você diga que é profeta de All-Star, que é missionário, que é coisa. Eu mesmo nem gosto que me chamem de pastor. Aí quando esse cara começou a me trazer essas visões, essas coisas assim, diferente do que eu tava já presenciando do evangelho, assim. O evangelho é um só, mas eu digo do que as pessoas tentam colocar, né, colocar essas coisas delas dentro. Eu começo a colocar os seus eus dentro do evangelho, porque o evangelho é de Deus, é de Jesus, é um só, mas o homem começa a querer colocar suas coisas, não, cabelo é coisa do diabo, cabelo vermelho não pode, na igreja se tu puder vir de terno e gravata é melhor, é mais apresentável para Deus, porque se tu vai num juiz, tu não vai de chinelo de dedo, tu não vai de calção, então tu tem que te apresentar. Sabe quando as pessoas começaram a colocar esse tipo de coisa? E aí... Os cara falam de roupa, cara, fala assim, não, pra andar com Deus não pode usar visual de rock. Só que daí os caras esquecem que tem cara do colarinho branco que usa terno e gravata que tá roubando. E é o que eu falava pra eles, os maiores os maiores ladrões, cara. É tá isso lá, aí. roubando o marido de alguém. É o que eu falava pra eles aí. Só que eu não ainda, até então eu tinha um entendimento bíblico, mas eu ainda não tinha esse embasamento para questionar eles nesse sentido. Não, Deus não, né? Deus não quer roupa, Deus quer coração. E aí tentar explicar isso era o meu início da caminhada. E aí aconteceu com o Profetas de All-Star, eu comecei a fazer uns cultos na pista de skate, eu e mais 13, eu e mais 4, eu e mais 8, mais 10, mais 15, mais 20, e quando eu vi o negócio tomou uma proporção. E aí, eu nunca me esqueço que uma evangelista falou que quando se está com Jesus, as coisas velhas passaram e tudo se faz novo, e que que o meu passado ia ser uma borracha. E realmente, cara, quando eu fazia os cultos lá na pista de skate, e as pessoas chegavam e me apertar a mão, que trabalho lindo, é isso mesmo, essa gurizada tem que tirar das drogas. E só que eu falando de Jesus, né, cara, com a Bíblia na mão, assim. Então várias pessoas foram chegando, famílias. Então aí que eu vi, lance do Profetas, então agora eu entendi o que é o Profetas de All-Star, né, cara. Então, mais ou menos é isso aí, cara. Eu fui fazendo esse trabalho de evangelização das tribos urbanas, assim, né?
Seria mais ou menos essa a ideia, então. Vamos encerrar, cara. Vamos já fazer encerramento já. Essa música Estou Livre, então você fez na cadeia, tocou ela diversas vezes. E a gente vai até encerrar com ela. E, Luciano, eu queria que você deixasse... Bom, assim, eu confesso que eu me emocionei com o seu testemunho. Eu chorei porque, quer queira ou não, quando uma pessoa é tocada por Cristo, não tem como ela não ouvir um testemunho. É verdade, irmão. E não se emocionar com isso aí, cara. E assim, eu queria que, assim, acho que você já deixou muito recado aí pra galera, mas eu queria que você falasse aí pro nosso ouvinte do podcast tudo aquilo que tá no seu coração, cara. Que edifique tanto a minha vida, que estou aqui ouvindo você. Dá uma mensagem aí pra galera que tá ouvindo esse podcast. Bom, cara, assim, eu gostaria de agradecer, né, primeiro a Deus, Jesus, a Trindade, o Espírito Santo, para quem acredita, porque eu já vi pessoas que não acreditam na Trindade. Eu queria agradecer por ter te colocado na minha vida, nos meus caminhos, né, para que eu pudesse vir dar o meu testemunho, que eu creio que, né, que através de um testemunho, algumas pessoas que são mais sensíveis, que não têm um coração de pedra, porque eu tinha um coração de pedra também, mas quando Deus entra, Ele entra quebrando tudo e Ele faz tudo novo, né, cara? Eu digo, a sugestão que eu dou para as pessoas, assim, que eu não gosto de dizer, o sermão, o conselho, né? Sugestão que eu dou para quem acredita que está fazendo o Evangelho na plenitude mesmo, que siga fazendo, irmão, mas que busque entendimento, busque ler, busque informação, busque ter um momento de oração assim mais íntimo, pedindo para Deus sabedoria, porque é uma coisa que eu só peço para Deus todos os dias que eu me acordo, é só sabedoria, porque eu já tenho tudo que eu quero, assim, que eu almejava ter na minha vida. Então eu tenho pedido muita sabedoria para Deus. Eu me inspiro no Salomão da Bíblia, né, que ele pediu sabedoria, através da sabedoria ele governou, ele teve riquezas, enfim. Então eu acredito que a gente tendo sabedoria para lidar com os problemas da vida. Não sou perfeito, eu erro todo dia, cara. Tem certos pecados que eu faço e depois eu me arrependo e depois eu já deixo de fazer, mas aí surgem outros. E todo dia é uma luta, assim, sabe, de mim contra mim mesmo, assim. Eu tenho lutado. Então, para você que está na mesma situação, que de repente acha que o cara lá não está indo na igreja porque o cara te proibiu por causa de boné, por causa de roupa, de tatuagem, de caveira, essas bobagens assim, que as pessoas estão afastando, eles tentam afastar as pessoas de conhecer Jesus mesmo. Assim, a sugestão que eu dou para você é fazer que nem eu fiz porque eu fui preso. E hoje eu não tenho mais aquele tempo que eu tinha quando eu estava preso, que eu abria uma Bíblia às 6 da manhã e eu terminava de fechar uma Bíblia às 10 horas da noite, assim. Claro que eu fazia outras coisas, mas eu escutava um programa evangélico, eu olhava programas de televisão, eu olhei, cara, programa evangélico, programa católico, eu não estava preocupado com a religião, e sim com o que estavam falando. De repente lá no programa evangélico de uma rede, de manhã às 8 falavam no Mateus 8, daqui a pouco eu tocava para Canção Nova, tinha um Lucas 18, entendeu? Eu não ficava importando se era padre, que padre fez isso. Eu estava preocupado mesmo, na verdade, em aprender, buscar mais de Deus, e de tanto eu pedir sabedoria para Deus, pedir esse tipo de informação, Deus tem me dado isso. E também uma coisa assim fundamental, cara, é a humildade, cara. Assim, humildade é uma coisa que eu aprendi, assim. Eu nunca fui uma pessoa soberba, já desde o mundo eu já não era soberbo, né? Porque eu, graças a Deus, a minha avó é neta de escravos, então foi através da minha avó que me levou para uma igreja evangélica, porque nos anos 80 ser evangélico era meio criminoso. Quem conhece o final da ditadura militar, a religião que era né, que todo mundo, né, ia por causa da roupa, para ver o que a fulana vestia, isso, era a religião católica. E a minha avó foi uma das precursoras na igreja do Evangelho Quadrangular. A minha avó era analfabeta, então ela aprendeu a desenhar o nome dela, e eu fui criado pela minha avó. Então a minha avó me levava para a igreja e eu comecei com os cultos eram na rua, ainda não tinha, ele subia numa caixa era o reverendo Benedito Batista, ele é um afrodescendente, também subia numa caixa de tomate, assim, daquelas de madeira, e pregava para as pessoas. E a partir dali eu creio que foi ali que eu tive, assim desde pequeno, assim, a partir dali eu tinha 7 para 8 anos, indo com a minha avó. Eu me lembro que nós íamos no culto de manhã, nas escolas bíblicas e tal. Foi ali que eu tive o meu primeiro contato. Então eu aprendi muito com a minha avó, assim. A minha avó que Deus usou a minha avó. E a partir dali, cara, eu comecei a ter, assim, essa visão de evangelho e tal. Mas aí eu me perdi nas coisas do mundo e tal. E voltei.
Então, para você assim que tá ainda perdido, que saiu dos caminhos de Deus, assim, que eu digo, porque as pessoas dizem, o fulano tá desviado. Na verdade, ele não tá desviado, ele nunca conheceu Deus mesmo, porque o dia que a gente conhece Deus de verdade, não tem mais como se afastar, entendeu? Porque tu conheceu mesmo, conheceu a verdade, como dizem, né? Tu conheceu o eu sou. Quando tu conhece o eu sou, a verdade, você não consegue mais se afastar dela, porque você, como eu digo, é como uma droga quando a gente usa, assim, comparando, né, mal comparando, que você quer ter sempre aquilo. Eu hoje, cara, eu não consigo ficar assim, eu passo por problemas, cara, estou enfrentando, assim, tenho passado por uns problemas financeiros, de coisas que eu plantei, entendeu? Mas eu tô firme e forte, porque eu sei que Deus vai me honrar, Ele não me deixa faltar nada, assim, sabe? Eu tenho tudo, irmão, tenho tudo, tenho esse ministério, assim, que eu creio, assim, ó, que vai dar frutos, mas tudo no tempo de Deus. Eu não tenho, assim, muita pressa, porque eu sei que Deus está reservando o melhor, tanto para mim, como para você que me ouve, assim, não desiste, cara. Se você tem um sonho de fazer uma banda, faz para Deus, não te preocupa que se os caras dizem, que guitarra tem que tocar pentatônica, que tem que fazer desse jeito, que o baterista não faz a virada de tal forma, não liga para isso aí. Isso daí são, como a palavra de Deus fala, né? São aquelas raposinhas que vêm, elas querem minar o trabalho, porque elas vêm quando o teu trabalho começa a dar frutos e que as pessoas começam a falar. Tem muitas pessoas que elas têm, não é culpa delas, porque a gente já nasce com isso com a gente já tem, por natureza humana, a gente já nasceu com essa semente da desobediência, da maldade. Mas quando a gente conhece Deus, que Deus te transforma, que eles dizem que Deus faz tudo novo, né, cara? Por isso que eu tive que passar pela cadeia, porque eu tive que ser amassado, né, cara? Eu fui pisoteado, Deus me fez zero quilômetro, né? Ele não deixou nada. A Bíblia fala, né, que não tem como colocar vinho dentro de odres velho, tem que ser sempre novo. Então é isso que Deus fez comigo. Ele fez tudo novo, tá fazendo ainda. Eu sou uma pessoa inacabada, eu tenho muito ainda que aprender, eu tenho muito que passar para as pessoas. Eu, de vez em quando, às vezes lá no meu Face, eu sou um pouquinho radical no sentido chato, mas é que eu amo pregar o Evangelho, porque depois que eu descobri o Evangelho mesmo na essência, que eu descobri o que é Jesus mesmo, assim, sabe? O que Jesus passou, o que Ele passou nesse mundo para que hoje eu pudesse estar falando aqui com vocês, para que eu pudesse dar um testemunho, não é fácil, cara. Eu sempre digo, quem é que daria seu filho para morrer? Eu digo, não, eu vou mandar meu filho morrer, porque ninguém faz isso. Ninguém faz, o cara diz que faz, mas chega na hora ele não faz isso. Ninguém, os caras que eram meus amigos, que eu falo lá na cadeia, ninguém foi me levar um copo d'água, um sabonete, nada, sabe? E era bem simples, era só ir lá no fórum, lá tirar tal de ficha corrida. Mas aí as pessoas não têm tempo. Se as pessoas não têm tempo para Deus, elas vão ter tempo para você, né? A gente tem 24 horas do dia e a gente não tira uma hora, cara, para orar para Deus, uma hora, né? Bota 10 minutos de joelho, já começa a doer o joelho, já começa a dar coceira na orelha, tu já começa a pensar que a comida que eu vou fazer amanhã, tu não consegue, porque isso aí realmente, o mundo espiritual, eu aprendi que existe um mundo paralelo a esse espiritual, um mundo invisível, ele não quer ver a tua vitória, ele quer que tu seja o que ele foi no início, desobediente. Então quanto mais desobediente tu for, mais tu vai estar fazendo as coisas que não agradam a Deus. E se tu não agrada a Deus, eu aprendi, tem duas coisas: ou tu serve a Deus, ou tu serve ao diabo. Não tem meio termo. Não, mas eu vou no meio. Não tem meio. A gente, como ser humano, está mais propenso a fazer as coisas erradas e não as coisas que Deus quer que a gente faça. Eu não venho pregar religião aqui, eu não venho falar de religião, nada. Eu venho falar de um Deus vivo, que eu sei que me tirou. Só eu sei o que eu passei dentro de uma cadeia. Assim, às vezes eu não gosto muito de falar isso, porque esse cara se torna chato sempre falando. Não desejo isso pra ninguém, mas qualquer um pode ser preso, porque assim como colocaram droga na minha loja, de repente você tá aí, coloca uma arma com numeração raspada debaixo do tapete do teu carro. Não tem, cara. Mas eu sabia que isso era assim, não é que Deus queria que eu fosse preso, Ele permitiu que eu fosse preso, para que lá dentro ele sabia que o meu coração ia se dobrar para ele já sabia que tinha um tempo para mim, que acabou o meu tempo de mundo, de estar pregando, falando coisas do mundo, agora ia ser uma vida nova, uma vida diferente, e é o que está acontecendo, irmão. Os integrantes da minha banda, todos assim que eu conheci, o Coringa, que tu falou, que é o baixista, filho de uma pastora, segundo ele, estava desviado, já estava no mundo do crime, já estava entrando para assalto, para coisa.
E aí um dia a pastora me disse, mas tu é o Ordai que tem, tu não tá precisando de um baixista? Eu digo, olha, até tô. E aí eu digo, aí vai ser o esquema, eu vou tocar bateria. Tá, mas o meu filho não sabe tocar nada. Eu digo, melhor ainda, é desses que eu gosto, que não chega com vício, com mania, com coisa. E aí o guri começou a tocar comigo, resumindo, hoje voltou, tá firme e forte com Jesus, é uma outra pessoa. Eu dou muitos assim, conselhos, assim, que eu digo, por ser mais velho, retomou os estudos, já está terminando os estudos, porque não adianta o cristão, como é que eu vou dar um exemplo de cristão miserável, não tem dinheiro para nada, tá sempre pede emprestado, devendo para que cristão é esse, que Deus é esse que tu serve, que tu tá sempre devendo para um, tá sempre mentindo, tá sempre enganando, tá sempre deixando para amanhã. Então hoje o Coringa é uma outra pessoa, evoluiu um monte tocando baixo, tá conhecendo bandas, sons, assim como eu. O Emerson, o Risso, o Ratinho, que a gente chama, é o mais novo da turma, um moleque que passava lá na frente da loja com a mãe dele, e eu dizia, cara, por que tu não faz umas aulas de... Ele tava fazendo umas aulas na Escola de Livros, Belas Artes, e ele tocava violão. Eu digo, tá, mas tu quer ser guitarrista ou violonista? Eu disse, não, eu quero ser guitarrista, então vai fazer aula de guitarra, cara, tá? Embora as notas sejam as mesmas, mas a técnica é diferente. E quem diria que esse moleque um dia ia vir tocar com a gente? Aí quando eu fiquei sem guitarrista, eu convidei ele não sabia tocar nada, o guri até ficou meio surpreso. Também não conhecia Jesus, nada. E um dia fomos tocar numa cidade em Itaqui, chegamos lá, a gente já atrasou a van, já tinham terminado tudo. E aquela galera, fomos com um grupo de rap daqui também. Os caras queriam a minha cabeça, velho. Eu comecei a orar pra Deus, eu digo, mas Deus, o Senhor não nos trouxe em vão. Realmente, Deus me dizia, vai pra uma igreja, vai pra uma igreja. Perguntei onde é que tem culto de jovens aqui. O cara ali na igreja tal. Aí fomos lá, chegamos lá, cara. Aí comecei a orar, falar em línguas e tal, aquela coisa. Com os olhos fechados, chorei um monte. Quando eu vi os caras, quem quer aceitar Jesus? Aí eu olhei, tinha um grupo lá no canto. Olhei, cara, olha o propósito nosso, nem era tocar, era porque o nosso guitarrista fosse em Itaqui, uma cidade a 100 e poucos quilômetros de Uruguai, aceitar Jesus. O guri aceitou Jesus lá em Itaqui, entendeu? Então aí sim, aí a banda ficou completa. O Emanuel, sim, é um guri já que faz tempo, que já ele... Desde berço, o pai dele é pastor, né? Então, Emanuel é o nome dele, olha só. Então, já é uma bênção mesmo, assim. Deus colocou ele em nosso caminho, muito humilde. O cara nem abre a boca, mano. O cara nem fala, assim, no show. Eu digo, cara, te mexe, sabe? É um cara muito concentrado no que faz, assim. Então, a sugestão que eu dou pra você, assim, ó, leia a Bíblia e peça sabedoria pra Deus. Que o resto, Ele proverá. Né, irmão? Amém. Te agradeço a oportunidade, Eduardo. Que Deus te abençoe muito mesmo, irmão. O que Deus fez assim na minha vida, colocando tudo no nosso caminho, não tem explicação. É sobrenatural. Sobrenatural. Glória a Deus, pessoal. Deus abençoe, querido.
lutar. Quem me viu caído vai me ver eu levantar. E aí galera, curtiu o podcast? Até que enfim, hein? Trazendo algo de qualidade. Além do mais também, Soldados de Deus é uma das melhores bandas do Brasil. Aliás, eu só falo com gente de banda boa. Bom pessoal, o podcast do Cris Suburbano fica por aqui. Não deixe de se subscrever nesse canal e o melhor de tudo, compartilhar. Isso mesmo, compartilhe também. E vamos espalhar uma boa música e uma boa palavra de Deus por essa internet de vida longa. Deus abençoe cada um de vocês.